Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com o superintendente, irmão Salomão. Pai, Senhor. Nós iremos, juntamente com você, falar um pouco sobre essa lição que inicia esse último trimestre do ano de 2024. Temos como comentarista o pastor Elinaldo Renovato de Lima, aqui do estado do Rio Grande do Norte. Esse programa vai ao ar a partir da congregação Boa Esperança, que é o bairro aqui da congregação. Temos nosso pastor coordenador, pastor Georgen Silva. E você é o nosso convidado, né, Salomão? Correto. Especial para participar dessa gravação, participar dessa discussão, dessa aula que vai ser tão enriquecedora para a sua vida e também para a nossa. Meus queridos, estamos chegando, aliás, já chegamos, né, na lição de número 4. Já aí passamos por algumas lições, já temos aí uma ideia daquilo que o autor quis trazer com esse tema tão interessante, tão glorioso, que é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel, porque fiel, aliás, é o que prometeu. Esse é o título geral da nossa lição que vamos discutir ao longo desse trimestre. O título específico da nossa lição diz assim: promessa e obediência. Aqui nós já temos um vislumbre, né, daquilo que vai ser discutido durante toda essa quarta lição. A promessa está atrelada à obediência e o cumprimento dessa promessa existe dentro desse contexto. Deus requer que o homem seja obediente a Ele e em seu tempo o Senhor cumpre as suas promessas, porque, como já enfatizamos, fiel é aquele que prometeu. Meus queridos, o texto áureo está lá diz assim: se amardes, guardareis os meus mandamentos. Evangelho de João 14, versículo 15, ok? Se você quiser ler todo o contexto para você analisar ali o que o autor sagrado quis realmente trazer, é interessante que você faça isso para que você tenha uma ideia geral do nosso texto áureo. A verdade prática diz assim: a obediência a Cristo demanda bênçãos, veja só, espirituais que influenciam diversas áreas de nossas vidas. Aqui o nosso autor é bem claro que a obediência ao Senhor demanda bênçãos para todos nós, e essas bênçãos, Salomão, alcançam todas as áreas das nossas vidas, ou alcança aquelas áreas em específico que o Senhor quer te abençoar. Saiba que Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Porém, o requisito obediência é necessário, não apenas interessante, mas é necessário a observância de todo o cristão, de todo aquele que tem Deus como o seu Senhor. Meus irmãos, temos aqui a grande base da nossa lição, ok? Que está no livro de Deuteronômio 29, 1 e também do 9 ao 12. E também um segundo livro, ok? Hebreus 8, do 6 ao 13. Esses dois livros, essas passagens, são a grande base da nossa lição. Então, querido professor, é interessante que você faça a leitura na íntegra desses capítulos, né? Ou ao menos desses versículos que o nosso autor trouxe aqui. Faça essa leitura bíblica em classe, para que você tenha realmente total compreensão daquilo que vai ser debatido, vai ser explorado na nossa lição. Meus irmãos, chegamos agora na nossa introdução, ok? E ela diz assim: a Bíblia apresenta uma relação entre promessas e obediência. É muito interessante isso. Você pode vir um pouco mais e ir lá no livro de 2 Crônicas 7, que quando o Senhor diz, se o meu povo, coloca essa conjunção se condicional, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, veja, um concerto com Deus atrelado à obediência, aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados,
sararei a sua terra. Veja como está entrelaçado mesmo esses dois conceitos, entre a obediência e entre promessas e bênçãos que Deus quer destinar para todo o seu povo. Continuando, diz assim: percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. E princípios, eles não podem ser violados. Princípios, eles não podem ser mudados. Princípios, eles têm que serem vividos e cumpridos em nossas vidas. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para revivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu também no Novo Testamento. Não tem mudança. Não existe a questão de você analisar Deus, um Deus do Antigo e um Deus do Novo. Isso é heresia, ok? O mesmo Deus lá do Jardim do Éden é o mesmo Deus que retornará para estabelecer novos céus e nova terra lá no livro de Apocalipse. É o mesmo Deus, ele é atemporal, ok? É o mesmo Deus que fez todas as promessas. Exige, mas porém, veja só, ele exige ao longo da história, ele exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência do novo concerto, ou da nova aliança, ou do Novo Testamento, conforme revelado no mesmo Novo Testamento? É o que nós vamos estudar nesta lição. Então vamos nos debruçar sobre esses conceitos, esses princípios de obediência, agora exigidos por Deus na nova aliança, Salomão, no novo concerto, no Novo Testamento. Pai do Senhor, né? Antes de a gente começar a comentar essa aula, eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo, é importante. O primeiro tópico tem como tema a obediência no Antigo Testamento. A gente vai tratar nessa lição sobre obediência a Deus. E o primeiro ponto vai nos tratar sobre o conceito de Horebe, que vai falar lá no Antigo Testamento sobre esse conceito, que é o conceito feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe. Esse conceito foi importante, pois foi estabelecida ali uma vontade de Deus para com o povo de Israel. Era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes, lá em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13, vai falar sobre isso. Inclusive, o professor Isaías falou sobre esse versículo um pouco anterior. E lá no deserto de Horebe, também denominado como Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo, que fosse bem, o povo que queria ser bem sucedido, então deveria obedecer a Deus entre as nações, que fosse bem, andasse entre as nações e fosse obediente a Deus. Para ser bem sucedido, o nosso Deus exigia essa obediência. Quer dizer, aqui lá em Êxodo, capítulo 19, versículo número 5, o autor da lição, o pastor Leonardo, ele fala assim, está escrito na Bíblia: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, olha, andar diligentemente, andar em comunhão com Deus e guardar o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Era uma palavra de Deus para Israel: se andar diligentemente na minha presença, obedecendo o meu conserto, será um povo peculiar, especial entre todos os povos. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A obediência a Deus ia conceder que o povo seria taxado por essas palavras tão boas. Quer dizer, a nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Então, para que eles alcançassem a graça de Deus,
teria que andar em obediência. E não é diferente do povo gentil dos dias de hoje também. Para alcançarmos a misericórdia de Deus, temos que andar em obediência. Por isso que ele fala aqui, o conceito lá de Horebe, que foi estabelecido por Deus em Moisés. Glória a Deus, meus irmãos. E estamos falando sobre a obediência ao longo de toda a palavra de Deus. É verdade. E chegamos aqui no nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, que são as promessas de Deus, os concertos do Senhor com Israel no Antigo Testamento, ok? Porém, o princípio de obediência, ele perpassa o tempo, perpassa as gerações, é o mesmo, não muda. Diz aqui o nosso segundo subtópico assim: o concerto nas campinas de Moabe. Então, meus irmãos, para nós resumirmos aqui esse subtópico, nós temos que, primeiramente, o concerto de Horebe, que Deus fizera com o povo de Israel. Porém, agora passa-se muito tempo, uma nova geração, ela é erigida desse povo, e Deus agrega um novo concerto a esta nova geração que estava aí prestes a entrar na terra prometida. Meus queridos, veja que Deus, ele não mudou o antigo concerto, não, mas ele agregou um novo, aquilo que já havia sido estabelecido anteriormente para a antiga geração, ok? Mas o princípio para a antiga e para essa nova geração continua sendo o mesmo princípio, a obediência. Se bem obedecerdes às minhas palavras, eram as palavras do Senhor, Deus daria a vitória, inclusive sobre os povos que eles iriam enfrentar ali na entrada da terra. Aqui, meus queridos, em Deuteronômio 27, diz assim, vou ler apenas um versículo. E deram ordem Moisés e os anciãos do povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Então Moisés recebera do Senhor todo o mandamento, toda a questão ali realmente legal que era necessário o povo obedecer e viver. E agora existe a exposição de todo esse concerto mais ampliado para essa nova geração que Moisés e os anciãos da terra estavam expondo para todos. Meus queridos, vale a pena nós observarmos uma questão aqui. No antigo Israel existia a questão da passagem oral dos mandamentos de Deus. Por isso que existia necessidade. Vejam, a nova geração agora, ela é trazida à tona e ela precisava oralmente ouvir a palavra do Senhor, guardar no seu coração e realizá-la em sua vida diária, cotidiana, para que só assim as bênçãos de Deus pudessem alcançar essa nova geração, Salomão, que agora estava prestes a receber essa grande bênção, que era a herança da terra prometida. A primeira geração, já pegando esse gancho, ela não consegue entrar. Por quê? Pela desobediência. Desobediência. Apenas alguns deles entram. Agora, a nova geração tem essa oportunidade de herdar essa grande bênção de Deus para com o seu povo. O terceiro ponto, ainda do primeiro tópico, tem como tema as promessas provenientes da obediência. Quer dizer, ele usa um tema bem importante, que é as promessas provenientes da obediência. Eu complemento a Deus. Então, o concerto de Moabe mostrou uma lista de promessas que seriam proferidas lá no Monte Gerazim. Quer dizer, ele fala aqui várias promessas provenientes da obediência, que seria a bênção no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar, ao sair. Isso, tudo essas promessas provenientes da obediência a Deus. Quer dizer, vitória em toda a sua área, tanto material como espiritual. A Bíblia fala que as bênçãos provenientes de Deus, você não precisa parar na caminhada, pois ela vai lhe alcançar. Não precisa parar, só seguir em frente, seguir caminhando para o céu.
Então, ele diz aqui, olha, ao sair e ao entrar, em toda a área da vida dos judeus, havia essas promessas, quer dizer, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos conselhos proferidos por Moisés. Então, tem uma promessa de Deus, mas ela é condicional. A obediência, Deus exige obediência a Ele, a sua palavra, ao seu conserto, a sua santidade. Se não tiver alinhado com a vontade de Deus, não está em obediência a Deus. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Abel, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Então lá também foi pronunciado também tanto as bênçãos como as maldições provenientes da desobediência a Deus. Alguém pode dizer, não, mas Deus é amor, Deus ele é rico em misericórdia, mas também ele é fogo consumidor. Ou você anda alinhado com a sua palavra, ou com a sua obediência a Deus, ou vai ter consequências sim. Então, portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Tinha ligado à vontade de Deus. O povo de Israel, quando andava em obediência a Deus, era fartura, eram as bênçãos provenientes de Deus. Mas quando eles se desviavam da presença de Deus, tinha consequências sim. Então, concluindo esse primeiro tópico, diz assim, num concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. A partir da obediência, a promessa de Deus vai se cumprindo pouco a pouco na vida, não só do povo israelita, mas também do povo gentil, do povo de Deus, que anda em obediência a Deus, recebe as suas promessas e cumpre na sua vida. Mas é isso. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos avançar agora. Chegamos no nosso segundo tópico dessa lição tão interessante que estamos hoje debatendo, conversando, expondo aqui para você. Meus queridos, vamos ver agora a obediência, o critério, o princípio da obediência, agora sendo estabelecido no Novo Testamento, no Novo Concerto, na Nova Aliança. Nós falamos até agora, demos uma introdução sobre o que toda a mecânica dessa questão da promessa atrelada à obediência, falamos sobre promessas no Antigo Testamento e agora vamos entrar nesse conceito de obediência e também de promessas no Novo Testamento. Nosso autor diz assim, um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do Antigo Concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Então, nós sabemos, meus queridos, que o Antigo Concerto espelhava apenas aquilo que ia se concretizar agora no Novo Concerto. Veja que era uma fase inicial que dava luz à fase final, como nós entendemos a questão da manifestação progressiva de Deus ao longo da história. Inicia-se no Velho Concerto, essa manifestação progressiva, e agora ela é finalizada nessa manifestação perfeita de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, toda a questão do Antigo Concerto, o sacrifício, toda a obediência, todas aquelas questões morais e legais que Israel deveria realmente observar, ela mostra e apontava e dizia sobre o perfeito ministério do Senhor Jesus. Diz assim o nosso autor ainda, ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observância do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que a sua lei se estabeleceria, no interior da pessoa. Então, perceba que o nosso autor deixa claro que era necessário que Israel fizesse toda a observância da lei,
coisas exteriores que refletissem realmente ali de maneira legal na obediência do povo de Israel ao Senhor. No novo pacto, toda essa lei, ela agora é introduzida dentro do coração do homem pela ação do Espírito Santo de Deus. Veja só o que Jeremias nos fala, meus queridos. No capítulo 31, versículo 33, diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Veja que agora a lei não está mais em coisas externas, não era mais uns ritos legais ali externos que o povo de Israel tinha que observar, mas agora estava naturalmente dentro do coração do povo pelo sacrifício de Jesus e pela ação redentora e pela ação ali transformadora do Espírito Santo de Deus. Ele fala assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ok? Também você pode analisar Hebreus 8, do 8 ao 12. Então agora é uma mudança de paradigma. Nós tínhamos antes a lei escrita de forma externa, de forma legal, agora nós temos tudo isso pela ação divina dentro da pessoa, pelo sacrifício do Senhor e pela ação agora do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos transformando numa nova criatura, nos dando um novo ser diante de Deus. Exatamente. E no segundo ponto, você vai ver que Jesus Cristo, o mediador, é o próprio Jesus que é o mediador nessa aliança. O Senhor Jesus é o mediador que estabeleceu um novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias, como já foi lido aqui. Jeremias profetizou esse novo concerto, esse novo pacto, e em Hebreus capítulo 8, versículo 10, que está na leitura em classe, o versículo 10, ele, lá em Hebreus, confirma o que o profeta Jeremias tinha falado. No versículo 8, capítulo 8, versículo 10. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então, o Antigo Testamento, por Jeremias, foi profetizado, e no Novo confirma a palavra do Senhor, Jesus Cristo, que é o mediador desse novo concerto. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Aquele que escuta a palavra do Senhor sendo pregada, que se arrepende dos seus pecados, ele responde, ele entende que só Cristo é o Salvador. Ele se arrepende e chega na presença do Senhor com fé. Ele obedece à oferta de Deus para se arrepender e aceitar Cristo como seu Salvador. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos de um novo concerto, uma nova aliança, um novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Não tem Maria, não tem Maria, não. Não tem um sacerdote, não. É Jesus Cristo, o único mediador. Ele é o que nos leva para a salvação. Ele é que nos salva. Não tem outro, pode inventar qualquer Deus aí que não vai surtir nenhum efeito. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ele que leva para o céu. Então, ele é o mediador desse novo concerto. Não existe outro mediador. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos aqui dar andamento à nossa lição. Chegamos agora no terceiro subtópico desse segundo tópico que estamos falando sobre a obediência no Novo Testamento. O terceiro subtópico, meus queridos, vai dizer assim:
A obediência no novo concerto, de uma forma mais específica, tá? E ele atrela, o nosso autor aqui, essa obediência à fé que existe no coração do homem. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Meus queridos, e é fato que é impossível obedecermos a palavra do Senhor. É impossível nós termos fé em Deus que nos leva a essa obediência. Veja que não é nada imposto, que não é nada obrigado, que não é nada realmente ali não. Existe, a necessidade de todo homem de ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sem ele é impossível nós seguirmos em obediência a Deus. Então, só a partir, por isso que foi necessário Jesus Cristo vir, cumprir toda a lei. Veja, antes ninguém cumpria a lei, nada, não dava para o homem cumprir. Por quê? Porque não existia a atuação regeneradora do Espírito Santo na vida das pessoas ainda. Essa atuação regeneradora, ela se dá após o sacrifício de Jesus, porque ele sim, o homem perfeito, cumpre toda a lei e põe em todos nós esse cumprimento da lei, e a partir daí o Espírito Santo passa a habitar na vida do homem, concedendo a ele a fé, e essa fé nos faz ser obedientes ao Senhor por amor. A obediência a Deus não se faz por uma imposição, não se faz. Obediência a Deus, após a morte sacrificial de Jesus Cristo, se faz por amor. E ele mesmo diz isso, se me amardes, veja só a condição que o Senhor coloca. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu só amo a pessoa de Jesus a partir da intervenção do Espírito Santo na minha vida. Verdade. Não é possível eu amar a Cristo sem que o Espírito Santo me regenere primeiramente. Me faça uma nova criatura, coloque esse amor no meu coração. Então é necessário, para que eu obedeça, posso ser salvo se eu obedecer, eu só obedeço se tiver fé, eu só tenho fé se eu amar ao Senhor. E isso tudo que me faz ter é a ação divina do Espírito Santo, através da justificação do sangue de Cristo em minha vida. Após essa justificação, eu passo pelo processo de regeneração, e nesse processo de regeneração, eu sou uma nova criatura, e a partir daí, vem o amor por Cristo, que me impulsiona a fé, que me faz obedecê-lo. É fato, não existe outro mecanismo. Não existe. Então, meus queridos, o resumo disso aqui é que nós temos que realmente, primeiramente, receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que esse sacrifício possa nos justificar, e a partir daí termos o Espírito Santo atuando desta maneira que eu já falei para vocês, de forma bem eficaz no coração do homem. Só a partir disso é que nós podemos realmente obedecer por amor a palavra do Senhor Salvador. É verdade. O terceiro tópico da lição tem como tema as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. O primeiro ponto vai falar sobre bênçãos espirituais. Então, quando o crente ele nasce de novo, o pecador nasce de novo, ele passa a ser uma nova criatura. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, joga do mar do esquecimento, porque o sangue de Cristo ele nos purifica de todo o pecado. Então, a gente viu no segundo tópico que a gente passa a viver uma vida de obediência a Deus. E aí chegam as bênçãos. A primeira bênção vai ser essa aqui, as bênçãos espirituais. Que é no Novo Testamento, o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Então, quem anda com Cristo, quem nasceu de novo, é o Espírito Santo que rege ele, que comanda a sua vida. Então, ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Ele passa a viver a vontade de Cristo na sua vida. Então, é o Espírito Santo que rege. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6, nos diz assim:
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Só, é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Que sejamos capazes, não sejamos capazes por nós de pensar em alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, traz vida. Então vocês estão vendo como as bênçãos espirituais que vêm de Deus, certo? Uma nova vida de obediência a Cristo mediante a obra do Espírito Santo. E acontece isso. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Alguém acha que aceitar a Cristo é que as portas do céu, Isaías, vai abrir de bênção, vai cair carros, mansões. A maior bênção que o crente recebe é as bênçãos espirituais. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Aí sim, é uma das maiores bênçãos que o crente deve almejar, deve sonhar e buscar a Deus. Isso aí. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso, né? Então, chegamos agora ao nosso segundo subtópico, desse terceiro tópico e último tópico da nossa tão gloriosa lição. Diz assim, como Salomão já enfatizou aqui, que o reino de Deus tem justiça, também paz no Espírito Santo, alegria, justiça e paz, tudo isso no Espírito Santo. Todo o reino de Deus ele é provido ali na pessoa do Espírito Santo. Tudo que nós vamos desfrutar no céu é realmente nos concedida, nos provida por toda a ambientação que só o Espírito Santo de Deus pode realizar. É algo glorioso, algo que não desceu ao nosso coração. É verdade. Não dá para nós entendermos o que existe lá, né? Porque Deus ainda não nos revelou. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. Ele teve aí talvez uma ideia do que é realmente o reino de Deus. Mas para nós isso não foi revelado. Mas aquilo que nos foi revelado para nós foi revelado, que é a palavra do Senhor. E nós sabemos que no reino de Deus existe justiça e paz no Espírito Santo. Diz assim o nosso autor: justiça e paz, quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus, ok? Essa justificação e essa santificação nos dada por Deus foi adquirida através do sangue de Jesus e ela é realizada na vida do homem através da ação do Espírito Santo. Veja que a Trindade aí é o Deus triuno trabalhando aí na vida do homem. Então a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. Veja que não é só algo futuro essa paz, mas nós já vivemos em paz espiritual aqui nessa terra, como filhos de Deus. Por quê? Porque aquele que não tem a pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está em rebelião para com Deus. Ele não tem paz para com Deus. Ele é servo de Satanás. Ele é inimigo de Deus. Nós só passamos a ser amigos do Senhor, filhos de Deus, a partir da aceitação do senhorio de Jesus Cristo em nossa vida. Aí sim, existe a reconciliação entre a criatura e o Criador, fazendo essa criatura agora filho e co-herdeiro do reino de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí é que nós passamos a ter paz, a verdadeira paz, que só Deus pode nos conceder a partir dessa reconciliação que Jesus nos concede. Aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, dizendo assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso ele disse em João 14 e 27. Veja que essa paz que Jesus ele deu aos seus discípulos, que também alcança a igreja também, porque nós também somos discípulos do Senhor, ok? Fomos chamados também para essa tão grande obra, para essa gloriosa vida a partir de Jesus Cristo.
É uma paz que o mundo não pode dar. Por mais que o mundo tente realizar, tente aí orquestrar a paz social, não pode se comparar com a paz espiritual que só Jesus Cristo nos dá pela atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Amém? Então, meus queridos irmãos, nós só podemos ser justificados, viver em justiça, a partir da pessoa de Cristo. E nós só temos a paz que excede todo entendimento, também a partir da pessoa, do sacrifício de Jesus Cristo e dessa realização que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que crê. A gente está vendo sobre o terceiro tópico, que é as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. A gente viu sobre as bênçãos espirituais, Moisés comentou sobre a justiça e paz, e agora outras bênçãos provenientes da obediência a Cristo é a alegria no Espírito. E essa alegria também nos traz conforto, segurança. Fala em alegria no Espírito Santo, irmão Isaías, em meio às notícias de talvez guerra, de rumores de guerra, de os sinais estar patente aí em todo o globo terra da vinda de Cristo, a gente tem essa alegria, mas por quê? Porque a gente tem a certeza da nossa salvação através dessa alegria do Espírito Santo que traz para nós. Ele diz aqui, a alegria proveniente de uma relação, olha só, de uma relação com Cristo, é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. Quem tem a paz de Cristo tem essa alegria com Cristo. O mundo está acabando, mas ele é feliz, porque ele sabe que Cristo está na sua vida. E a Bíblia nos mostra que a alegria é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre que a alegria é um fruto do Espírito. Em outras palavras, diz assim, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Quer dizer, a presença do Espírito Santo nos traz essa alegria. Mas quando a pessoa anda em pecado, ele entristece o Espírito Santo se afasta dele. Então ele não tem uma vida alegre, uma vida feliz. Mas quem anda em comunhão com Deus, quem anda em obediência com Deus, ele tem essa alegria. Porque essa alegria vem de dentro ou sai de dentro para fora. As pessoas veem essa alegria em você, quando o Espírito Santo está reinando na sua vida. Então, para concluir esse terceiro tópico, diz assim, que os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regido pelo Espírito Santo. Isso conclui esse terceiro tópico, irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. E com a conclusão desse terceiro tópico, nós encerramos aqui a nossa exposição dessa grande lição. Eu vou só ler para você a conclusão dela que o nosso autor escreveu. Vale a pena só, meus queridos, dissemos mais alguma coisa sobre isso, essa questão dos frutos do Espírito Santo, da justiça e da paz. Por que as pessoas elas se envolvem cada vez mais em vícios e em pecados aí no mundo? Porque existe um vazio em seu coração que elas tentam preencher com as mazelas desse mundo. Como Salomão bem colocou aqui. Só que essas mazelas, elas não podem produzir, e jamais poderão, nunca, jamais, os frutos que o Espírito Santo pode produzir. É por isso que o crente, ele não sente mais a necessidade de viver como vivia antigamente, porque ele está totalmente preenchido pela pessoa bendita do Espírito Santo. É verdade. E isso traz um gozo, Salomão, que é incomparável. Aleluias. E isso mostra realmente a ação de Deus na vida do homem. As pessoas até estranham, falam assim, veja só, agora fazia isso, fazia aquilo, agora quer ser santo? Não, ele é santo. Ele não quer ser santo, não. Sabe por quê? Porque o Santo dos Santos habita nele. Porque a natureza espiritual santificada agora mudou e está dentro dele pela pessoa bendita do Espírito Santo. Não é mérito dele, não é mérito meu, não é mérito de Salomão. Não. É mérito tão somente do Espírito Santo. Ele traz esse gozo que você tanto
busca e precisa para a tua vida, e que o pecado, os vícios não podem de maneira nenhuma preencher. Por isso, mais vício, mais pecado, nessa busca incessante desse preenchimento, que só o Espírito Santo, através dos frutos que ele produz, pode realizar na vida de todo homem. Meus queridos, a nossa conclusão diz assim: nessa lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. Vimos as duas perspectivas da questão da obediência e das promessas. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, né, entende essa superação como uma nova fase, ok? Uma nova fase. A obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. O princípio é o mesmo, não muda. Obediência a Deus e a sua palavra. Dessa forma, sempre de existir, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. E nós só podemos ser obedientes a Cristo se nascermos de novo, se formos regenerados com a atuação divina do Espírito Santo. Não existe outro meio. Meus queridos, muito obrigado por essa oportunidade, que você também venha participar conosco. Como você pode participar? Curtindo esse vídeo, como o Salomão já colocou aqui, compartilhando com os seus amigos e com a sua família, para que o YouTube veja que é um conteúdo relevante, porque não existe conteúdo mais relevante nessa terra, nesse mundo, do que a propagação da palavra de Deus. E este canal existe principalmente para propagar a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para substituir a escola bíblica dominical, não é isso, Salomão? Permaneça, compareça no domingo à EBD, na sua igreja, participe presencialmente. Esse programa ele tem o objetivo de agregar algum valor a você na sua aula, professor e também aluno. Mas nos ajude compartilhando, curtindo e também escrevendo aí aquilo que você quiser comentar sobre esta aula. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe com muitas bênçãos no céu. Já te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. A paz do Senhor, meu querido. Amém.